Vamos lá? O professor Fabrício Lima já entrou. Boa noite. Boa Tudo noite. jóia com o senhor? Tudo Seja bem, muito tudo bem, bem-vindo à graças a nossa Deus. live aqui pelo Instituto de Direito Real. Queria agradecer, gente, primeiramente, ao professor Fabrício Lima, que aceitou o nosso convite essa noite para a gente conversar sobre um tema tão importante, né, quanto às provas digitais no processo do trabalho. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. O meu nome é Betânia Serra. Eu sou advogada também, sou professora de Direito Processual Civil, em cursos de graduação, pós-graduação. Também tenho um curso aqui pelo Instituto de Direito Real. E agora eu vou apresentar a vocês o nosso palestrante da noite, o Dr. Fabrício Lima. Ele é juiz do trabalho, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo e doutorando em Ciências Jurídicas Privatísticas pela Universidade do Minho, em Portugal. Doutor Fabrício, muito obrigado pela presença do senhor aqui essa noite. Eu agradeço em meu nome, em nome do professor Fernando Bentes, do Instituto de Direito Real. É um prazer tê-lo aqui conosco para falar de um tema tão importante. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra ao senhor. Boa noite, então, a todos. Para mim também é uma grande honra participar aqui, né? Contribuir um pouquinho aí para a discussão e junto ao Direito Real, né? O Direito Real é uma instituição, para quem não conhece, né? Quem pode ser algum seguidor meu que esteja assistindo essa live, tem alguns cursos muito bacanas lá. Tem um curso meu com o Yuri, com a Vólia. O professor Yuri, eu acho que passou por aí, não sei se ele está nos ouvindo. Um abraço para ele. Então, conheçam, né, o Instituto Direito Real. Inicialmente, né, o que a gente precisa, né, introdutoriamente, dizer é que nós precisamos um pouco evoluir. Eu acho que hoje, né, nós ainda estamos, em certa medida, cuidando dos nossos processos como nós cuidávamos quando o processo era um processo físico. E hoje nós temos uma outra realidade, gente, e eu sempre digo isso. Eu sou a pessoa mais difícil do mundo alguém me encontrar com dinheiro no bolso. Eu não ando mais com dinheiro no bolso, né? Hoje é até o celular, não é nem o cartão mais, né? Você aproxima o celular para efetuar o pagamento. E isso quer dizer o quê? Que nós estamos cada vez mais isso, principalmente depois da pandemia, né? E depois dessa profusão aí que tivemos, né, de teletrabalho, nós estamos hiperconectados. E a realidade do mundo do trabalho também não é diferente, né? Eu acho que sim, nós temos algumas profissões que continuam atuando, trabalhando das formas tradicionais, mas uma boa parte de trabalhadores hoje desempenham suas atividades utilizando algum instrumento tecnológico, né? Instrumento tecnológico, seja para registrar o ponto, seja para enviar um pedido, seja ali para conversar com um grupo de trabalho no WhatsApp, no Telegram, utilizando o e-mail. E também, né, não só pelo celular, nós temos computadores e hoje os veículos são rastreados, são monitorados. Então, nós vivemos uma nova realidade. E a gente ainda vê em audiência muitas provas sendo produzidas da forma que eram, né, e foram com base em provas testemunhais. E aí o que a gente precisa, e aí a gente começa, né, a partir de um determinado momento, trazer o olhar para essas chamadas provas digitais, a partir de um contexto que a gente começa a perceber que existem outros elementos de prova, e alguns elementos de prova que podem ser até mais fidedignos, né, porque a gente tem ali um dado registrado e que não foi produzido voluntariamente pelas partes, que pode ser ali utilizado para convencimento do juiz, né? A importância disso, eu sempre destaco, foi reconhecida, inclusive, pela nossa Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, a ENAMAT, né? Nós tivemos um curso de provas digitais, né? Que o professor Fabrício Paturri, promotor, que é um grande expert no assunto, que nos introduziu. E aí a gente começou a ter esse olhar. Depois da nossa Associação Nacional, né, a ANAMATA, também ministrou um curso para os magistrados, e depois disso não parou mais, né? Hoje já está na ordem do dia aí. E aí a gente sempre diz para os advogados e advogadas que ainda não conhecem, que ainda não procuraram se aprofundar na temática, que é algo importante, que pode ser que você não requeira, mas o juiz pode determinar uma produção dessa de ofício.
E aí você vai precisar ali ter um certo conhecimento para poder entender ali o que interpretar daquelas Isso. provas. Então, é possível definir de ofício uma prova digital no processo do trabalho? Assim, o juiz tem liberdade probatória, né? Então, em um contexto que ele entender que a prova que foi produzida não é suficiente para que ele decida a respeito, ele vai lá com fundamento no artigo 765 da CLT e pode sim determinar de ofício, né? Tem casos, né, em que isso aconteceu, né? Eu cito o exemplo da professora Vola, que ela é colega nossa professora e também professora do Instituto de Direito Real, e que ela teve um processo que o colega magistrado ele não se viu convencido pela prova testemunhal, prova oral que foi produzida, e de ofício ele determinou a expedição de ofício para... De ofício, mas foi de ofício, né? Então não tem muito o que fazer. Fica feio, mas é assim. Ele determinou a expedição de ofício para companhia telefônica, para requerendo os registros de conexão estação radiobase, né? O famoso ERB. Porque o que é feito com isso, basicamente, para quem aí não conhece ou às vezes não ouviu? Sempre que eu estou utilizando um instrumento de telefonia, né, eu vou estar conectado a uma torre. E aí a gente tem registros dessa conexão. E aí existe uma presunção, não é uma prova absoluta, não dá para falar especificamente que eu vou estar no local de trabalho se eu estiver conectado àquela torre, mas pelo menos eu tenho algum elemento que pode... pelo menos vai ter uma comprovação que eu estou na cidade, que eu não estou viajando, porque teve uma colega que utilizou isso, porque o trabalhador dizia que ele sempre trabalhava aos feriados. E aí ela pediu os registros de conexão à estação radiobase, e aí ela viu, não, mas nesse feriado você estava na praia, nesse feriado teu celular estava em outro local. São provas, né? E aí, retomando no caso lá da professora Vólia, chegaram aos ofícios, e aí você vai ver, são planilhas. E são planilhas que, às vezes, se você não teve um primeiro contato, você vai ficar com muito problema para entender, porque você precisa localizar primeiro onde é a torre, qual é a coordenada geográfica da torre, depois qual é a coordenada geográfica do local de trabalho, da casa, e depois você vai analisando ali, né, qual é a abrangência, né, a área de cobertura daquela torre, para você começar a cruzar esses dados. A gente tem, e é bacana dizer para o pessoal, por exemplo, o TRT de Santa Catarina tem um núcleo de provas digitais já. E o TRT, eles desenvolveram uma espécie de um aplicativo para ajudar na interpretação desses dados. Então, nós temos aí, né, nós começamos a ter pelo menos uma certa, um início, né, de interesse por isso. Mas, assim, é tão somente o início, para que é importante que a gente, talvez, mais à frente, a gente tenha mais elementos, mais ferramentas. Às vezes, o próprio trabalhador, eu digo isso, é muito importante, quem advoga para reclamante, às vezes o trabalhador ele tem uma prova em poder dele que ele sequer sabe que existe. Que ele sequer sabe que existe. Eu falo isso por experiência própria. Por quê? Quando eu fui estudar, né, a respeito de provas digitais, eu descobri que o Google, né, todo mundo que tem uma conta no Google, aquele fica lá nossa carinha lá, nosso fotinho lá no navegador, todo mundo que tem uma conta no Google tem, em paralelo, uma conta na timeline do Google. E aí eu descobri a timeline do Google, a timeline, o que ela faz? Ela registra a nossa localização em tempo real. E aí aprendi, entrei na timeline do Google, para quem quiser depois entrar, é timeline.google.com, logado lá com a sua conta do Google, já diz, né, que não pode utilizar do esposo, da esposa, do namorado, da namorada, que você vai estar violando a autodeterminação informativa deles aí, depois eles vão processá-los, né, então não vão fazer isso, mas com os seus dados vocês podem fazer. Eu fiz isso, eu descobri que eu tinha dados de geolocalização minha desde 2017, dia a dia. Dia a dia. E assim, ele demonstra o local que você comeu, ele demonstra o print que você fez com o seu celular, a fotografia que você fez, o meio de transporte que você utilizou, dia a dia. É algo assim fantástico. E eu fiquei surpreendido, né? Muito surpreendido. Por quê? Eu não sabia que a Google armazenava esses dados a meu respeito. Realmente.
Eles poderiam, porque a gente consente, né? A gente quer, tá todo mundo utilizando uma rede social nova que saiu. Aí você fala, eu vou ficar de fora? Não, você vai lá, Autoriza. instala, autoriza, você consente, você autoriza. Então, eu, né, autorizei, com certeza autorizei isso, e eles armazenavam isso a meu respeito. Mas o que é importante nessa linha do que eu estou dizendo? Se eu, Fabrício, fosse processar o meu empregador, são dados. E aí, gente, eu dei um exemplo só. Né? A Google, ela armazena muito mais. Né? Não só a geolocalização, informações do Google Drive, informações de fotos, qualquer aplicativo ou qualquer funcionalidade da Google que você utilize, Google Agenda, tudo isso é armazenado. Tudo isso são dados nossos. E aí, o que acontece? A nossa Lei Geral de Proteção de Dados estabelece o quê? O titular tem direito de acesso a esses dados. E aí a própria Google tem, vocês podem entrar também, é takeout.google.com, lá conectado também, você vai ter todas as informações, todos os canais que a Google tem informações a seu respeito. E aí nesse takeout, o que é? É a instrumentalização do direito de acesso. Você clica e fala, eu quero as minhas informações de geolocalização. Você clica lá, ela vai, não é imediato, porque são muitos dados, e aí você vai escolher a opção, se você quer receber por e-mail ou se você quer que as informações fiquem no seu Google Drive. E aí você vai estar lá, você vai ter todos os dados. Então, por exemplo, se eu fosse processar, né, se eu fosse um trabalhador que estava lá na empresa, desempenhando minhas atividades, eu registrava o ponto e continuava a trabalhar. Se eu estivesse nessa rotina, sempre registrava o ponto e continuava a trabalhar. E eu tinha necessidade, então, de comprovar isso. Em tese, eu não precisaria nem mais de testemunha. Eu ia lá no Google Takeout, pegaria essas informações, juntaria, apresentaria para o meu advogado, para a minha advogada, ela elaboraria uma petição inicial, Já e já anexa. aqui, ó, tem aqui os dados de geolocalização do meu cliente, e o juiz aí faça a interpretação. É um arquivo Eu de imagino. leitura dificultosa, né, porque é um arquivo numa extensão JSON, né, JSON, e aí a gente abre ele no bloco de notas. Tem as mesmas informações que vocês vão localizar lá na timeline do Google. Só que na timeline do Google a gente tem uma interface aí, né, que pensa no usuário, você tem um mapinha, né, você caminha pelo mapa. Nessas informações, não. Né, são os dados ali que eles estão numa certa estrutura, mas para a nossa leitura é complicada. Né? E eu estava até brincando, falando aqui antes da gravação, que eu, dando essas aulas sobre provas digitais, eu tinha essa dificuldade para interpretar, ó, a gente vai ter que nomear um perito, esse perito vai ter que planilhar isso, colocar os dados no Excel, ele vai olhando dia a dia. Só que aí, né, eu ando muito curioso sobre o tal do chat GPT. E aí eu pensando nisso, isso, gente, foi ao vivo, uma aula que eu estava dando, eu falei, eu acho que eu vou ter, com essas informações, se eu colocá-las no chat GPT e eu pedir para o chat GPT montar uma planilha com localização, tempo que a pessoa permaneceu, meio de transporte, ele vai fazer. E não é que ele fez. Impressionante. Eu peguei o arquivo, coloquei no chat GPT, dei o comando a ele e ele trouxe estruturado. Então, vai facilitar o trabalho, né, de muitos aí, quando precisarem ler essas informações fora do Google. E aí, né, já para devolver a palavra, já aconteceu também durante uma audiência, o juiz ali, o colega não estava muito contente com a prova que estava sendo produzida, né? E a gente sabe, gente, é muito complicado, né? O fardo de você ser um magistrado, de você aplicar a justiça de forma efetiva, ele é bastante pesado. Porque ali a gente às vezes está em um contexto que a gente não sabe quem está mentindo, né? E assim, eu até falo, dificilmente, eu acho que, nossa, na minha vida, eu ter alguma insurgência com advogado por conta da conduta dele, quase nunca. Mas com testemunha que está mentindo, que você percebe que está mentindo, ou que você tem alguém está mentindo, é algo muito complexo. E aí o colega, nessa situação, o que ele fez? Ele falou, vem cá, você tem conta no Google? Tem, vamos dar aqui, deixa eu abrir aqui, Na deixa eu hora? entrar. E entrou lá na audiência, na hora para olhar ali o que estava, assim, a gente precisa estar preparado.
para isso, né? Os advogados precisam estar preparados. Será que poderia fazer isso? Não poderia? E são discussões, né? Legais, né? Tem uma discussão. A gente está aqui, por enquanto, sobre o aspecto prático, mas existem discussões legais a respeito de algumas dessas provas, determinação de ofício ou não, a requerimento, se é necessário consentimento, se não é necessário consentimento. Mas a gente tem um início, né, de uma discussão e, assim, o maior número de pedidos de provas digitais que nós temos hoje, especificamente com relação a dados de geolocalização e estação radiobase, partem de reclamados e geralmente instituições financeiras. E eles, em defesa, eles vêm e formulam esses pedidos. Porque a gente sabe que nesse processo, em alguns casos, né, os trabalhadores dizem que o ponto não corresponde à realidade, as instituições financeiras vêm e trazem lá um registro de ponto, né, feito por login, logoff ou por outra ferramenta, e aí a gente tem algumas provas que talvez invalidam. Só que aí, né, em uma tentativa de dizer que o ponto é verdadeiro, é fidedigno, a gente tem recebido esses pedidos aí de algumas instituições financeiras em defesa para que o juiz peça ofício para a Google. Entendi. Ou para as companhias Fabrício, telefônicas. só para a gente entender aqui do ponto de vista prático, assim, para quem está advogando, esse pedido de produção de prova digital, ele já poderia ser formulado pelo reclamante na inicial, pelo reclamado na própria contestação, ou ele teria um caráter assim supletivo? Eu teria necessariamente que produzir a prova testemunhal, que trazer o ponto, e a prova digital serviria para, de repente, derrubar a prova testemunhal ou para impugnar o ponto? Como é que seria isso? Bacana pergunta. Inicialmente, quando é o trabalhador que tem interesse na prova, ele nem deveria requerer isso judicialmente. Ele deveria lá com o advogado dele, a advogada dele, se for os dados da Google, ele mesmo já teria acesso, já juntaria isso com a petição inicial. Se forem os dados de companhia telefônica, elas também têm a obrigação de fornecer esses dados para o titular, porque são dados armazenados e a Lei Geral de Proteção de Dados garante o direito ao acesso. Então, já o ideal seria preliminarmente, antes até talvez elaborar uma petição inicial, que já existissem esses elementos para que o advogado pedisse ali em cima da pinta, né? O que ele tem direito mesmo. Já daria até para fazer uma planilha, né? Dia a dia, o horário, né? E talvez até liquidar os valores. Então, nesse contexto, o ideal, trabalhador, o titular do dado, ele traga já, não conte, né, com a determinação judicial. Então, essa é a primeira questão. Agora, em juízo, né, aí a gente tem uma discussão, e é uma discussão bastante interessante e pertinente. Alguns tribunais têm entendido, quando a prova não tem o consentimento do titular do dado, ou seja, o trabalhador, via de regra, não autorizou, nesse caso, poderia o juiz, contrariando a vontade do titular do dado, expedir o ofício, seja por determinação, vontade dele, né, para não repetir o de ofício, mas ou porque a reclamada assim requeriu. Poderia fazer isso? Nós ainda não temos um posicionamento do TST, pelo menos até onde eu acompanho, a gente ainda não tem, mas nós temos divergências entre tribunais. O TRT, pioneiro da 12ª região, tem jurisprudência permitindo, dizendo que, nesse caso, existe uma base legal de tratamento e que existiria justificativa para essa determinação, mas aqui em Minas, onde eu sou magistrado, nós temos decisões da nossa seção de dissídios individuais aqui, indeferindo a produção dessa prova. Indeferindo porque entende que ela é por demais invasiva, que ela viola a privacidade, a intimidade. Porque o que acontece? As informações de geolocalização demonstram mais do que só o local, o horário que você estava trabalhando. Ali pode, né, alguma informação pode revelar sua orientação sexual, pode revelar sua religião, pode revelar se você está traindo seu esposo, sua esposa, pode revelar muita coisa mesmo. Né? Por isso que eu falei brincando, né, para não entrar no do esposo, da esposa, mas isso é verdade. Né? Então,
nós temos informações que armazenadas nessas bases de dados que nós nem temos ideia. Né? A gente antigamente dizia que nossa mãe conhecia mais da gente do que qualquer um. Hoje Hoje não é é o mais Google. nossa mãe, não. Hoje acho que a Google sabe bem mais da gente. Então aí nós temos essa situação. E aí o que acontece? Eu, Fabrício, né, o que eu faço? Né, na Lei Geral de Proteção de Dados, né, nós temos lá, né, um princípio da proporcionalidade, razoabilidade. Ou seja, você só vai tratar uma prova, um dado, nos estritos limites da necessidade e para cumprir uma finalidade. Então, para mim, Fabrício, chega lá o pedido da defesa, fala, peça esse ofício, requer expedição de ofício por maneira telefônica, para Google. Nesse momento, eu não autorizo. Eu não autorizo por conta, para mim ainda não é necessário. Porque nós estamos aqui começando um processo em que nós temos o ônus da prova, às vezes, do trabalhador, de desconstituir um controle de ponto que foi feito pela reclamada. Então, nós temos ali provas. Só que, na sequência do processo, vamos lá fazer a instrução. Aí, na instrução, eu ouço testemunha do trabalhador e a testemunha do trabalhador fala, o ponto não era fidedigno, né? Ele não fazia intervalo, registrava intervalo, ele ia embora mais tarde. Tá. E aí, às vezes, vem testemunhas reclamadas. Vem testemunha reclamada e fala, não, o ponto não é fidedigno. Às vezes acontece. Para que eu vou determinar a expedição de ofício? Não, já está resolvido ali. Se a própria testemunha, convidada pela reclamada ou preposto, né, confessou que o ponto não era um ponto fidedigno, não tem necessidade nenhuma de prova digital. Só que aí acontece também, chegou lá, testemunho do trabalhador disse que o ponto não era fidedigno. Vamos, um exemplo básico. A testemunha do trabalhador fala, ele não usufruiu do intervalo. Vem a testemunha da reclamada, fala, ele usufruiu do intervalo. Aí a situação muda. Por que a situação muda? Nós passamos a ter, né, o que a nossa doutrina chama, a jurisprudência, de prova dividida. Só que não é só uma prova dividida. Nós temos alguém ali que possivelmente está mentindo. Né? Porque pode contextualizar, às vezes trabalharam em épocas distintas, locais distintos, talvez ninguém esteja mentindo. Mas, a depender da situação, a depender do contexto, alguém ali está mentindo. E aí, nessa situação, para mim, Fabrício, pesquisador de proteção de dados, para mim, aí a gente tem dentro, observando o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, a gente tem o motivo para, sim, nesse contexto, determinar, mesmo que o titular do dado não autorize, porque aí eu estou exercendo minha função jurisdicional, né, de aplicar, fazer justiça ao caso concreto, e nesse contexto é um elemento probatório que seria útil para eu verificar quem está mentindo, e inclusive, né, se alguém praticou, né, o crime de falso testemunho, que ele responda por isso. Então, nesse contexto, aí eu determino a expedição de ofício. E, gente, geralmente, já tem endereço de e-mail que o ofício é encaminhado, nem precisa ir, ser entregue fisicamente. A Google tem um portal, que é o portal que se chama LERS, que é de informações ao Poder Judiciário também. Então, o juiz vai lá, faz um cadastro, ele já vai acessar. Então, já tem todos os caminhos prontos. Só aí, o que acontece? Se fosse aqui em Minas Gerais, né, eu determinei provas digitais 2 vezes de geolocalização. Nas 2 vezes, o advogado do reclamante impetrou mandado de segurança para o TRT e, nessa situação, foi concedido a liminar. Depois, a segurança foi concedida, caçando. É invasivo, nem assim. Né? Ainda teve um caso que na liminar o juiz falou assim, a prova está dividida, o desembargador. Julgue com base no ônus. Não autorizou. Né? Não quebra o sigilo. Se ele não quer que quebre o sigilo, então tá bom. Aí alguém, né, já ouvi dizer, vamos limitar, vamos pedir só do horário que ele está alegando a petição inicial, vamos limitar, restringir somente na circunscrição da empresa. Isso não é possível. As empresas telefônicas de estação radiobase, a Google não consegue fornecer esses dados filtrados. Nem decretando sigilo sobre o documento, por exemplo. Não, nas minhas determinações, quando vierem as outras informações, que o acesso seja restrito às partes e seus procuradores.
para não tornar isso público, né? Já é uma tentativa. Mas é o que eu disse. A gente ainda vai precisar de um direcionamento do TST e não só do TST, né? Nós temos um tema lá no STF, é o tema 1148. Se alguém quiser anotar para acompanhando, tá? É o tema 1148 e é muito interessante. Por quê? Quem não quer entregar esses dados, na verdade, quem está levando isso para discussão no Supremo Tribunal Federal, não são os titulares dos dados. Não são. Geralmente é a própria Google. Por que é a própria Google? Qual que é o principal ativo dessas empresas de tecnologia hoje? Sim. São os nossos dados. São os nossos dados. Por quê? Com base nos nossos dados, que eles vão fazer o quê? O direcionamento dos patrocínios. Por que você, advogado de 30, 35 anos, você recebe lá o patrocínio de um anúncio de um curso trabalhista? Você é advogado trabalhista. Ah, não, você... Hoje, eles têm uma filtragem tão grande que eles conseguem descobrir a sua idade, o local que você está, a sua profissão e os anúncios. Chegam os anúncios, parece que eles estão falando com você. Falou, você é mineiro, de 40 anos, vem comigo. Então, o que acontece? Se esse é o principal ativo deles, é com isso que eles dependem. Se eles começam se começam a surgir notícias de que a Google teve que entregar os dados, a Google fez isso, você vai perder a confiança. E aí, talvez, você fala, não vou consentir mais, não vou autorizar, eu vou sair, eu vou ver aqui como é que eu bloqueio a minha geolocalização. E aí é por isso que eles não querem entregar. Né? Tem um caso muito interessante que foi o colega, conhecedor das provas digitais e conhecedor do problema, chegou assim para o trabalhador. Você autoriza que eu expeça o ofício? E o trabalhador falou, eu autorizo. Ele constou expressamente, né, na ata, que com a expressa autorização, né, o termo legal, consentimento, foi expedido ofício. Teve medida judicial da Google para não entregar as informações. Então, assim, é uma discussão, mas, gente, o que eu queria dizer, isso é importante que também a gente diga. A gente está falando aqui especificamente de geolocalização. Não é só isso, que são provas digitais. Nós temos os metadados de fotografias, que também podem ser muito úteis aí. Né? Nós temos prints, né? Aquela história, os prints de WhatsApp, que hoje, isso é o que mais tem nos processos trabalhistas. A gente tem print, e só que assim, aqueles prints são válidos como meio de prova? São válidos enquanto não. E aí, não se houver impugnação? Porque quem tem o ônus de provar é a parte que impugna. Pois é. E isso pelo CPC. Não, pelo contrário. Se existe a prova digital, se você produz essa prova, né, o print, a parte contrária impugnou, o ônus é seu que produziu a prova de demonstrar que aquilo é fidedigno. Então, assim, a lógica inverte um pouco, não é de quem está impugnando, não, é você que está produzindo a prova. E aí, se você não tiver mais o aplicativo, não tiver mais o celular, não tiver... Então, eu sempre digo, né, nós temos hoje algumas ferramentas, né, que são utilizadas para dar credibilidade ali à prova, né? Ato notarial é um desses elementos, né? A parte pode ir lá, levar a conversa do WhatsApp, o tabelião vai lá registrar uma ata, vai fazer um print, vai colocar o selinho lá. Mas tem empresas particulares aí, a Verifact, tem mais uma do Sul, que eu peço desculpas que eu me esqueci do nome, mas tem uma concorrente, que antes só tinha a Verifact, agora existe uma concorrente que também faz essa prova, que aí o que você faz? Você vai lá, filma a tela, né, a conversa, depois você faz prints, e depois disso sai um relatório. E aí, nesse relatório, que é um relatório assinado com base em chaves públicas, né, na ICP Brasil, ele consta que data aqueles dados foram colhidos, quais foram os elementos utilizados, quais foram os dados colhidos. E o bacana, o que acontece? Mas quem garante que isso não pode ser objeto de manipulação? Eles são, né, um documento digital, quando ele é fechado, gera uma tal de uma hash, que é como se fosse um cadeado, que aí você consegue descobrir se ele foi objeto de manipulação. Então, é uma forma, né, que
a gente tem. Aí é o que eu digo, vou fazer isso, quem é advogado? Eu vou fazer isso com todas as provas, todas as conversas. Falei, meu cliente, coitado, não tem dinheiro para isso. Penso que não, mas para aquela prova, que é uma prova essencial para você comprovar um assédio moral, um assédio sexual, né, comprovar lá uma dispensa, que você estão alegando que você abandonou o emprego, você tem uma conversa lá que ele está falando, não precisa voltar mais. Aí sim, essa prova eu acho que você precisa cercar, não ficar só no print. Porque hoje a gente tem aplicativo que faz print falso, gente. Tem demais, então, né? Tem site que você simula uma conversa do WhatsApp, por exemplo, né? Sim. Então, lá, fake watch. Mas aí, doutor Fabrício, e a questão, na prática, do custo, por exemplo, de uma ata notarial? Porque não é barata, né? A ata notarial. A questão do Verifact seria mais interessante? Eu não tenho noção de custo. Porque para o reclamante, às vezes, é difícil arcar com esse custo. Mas existe um risco da prova desaparecer, né? Uma conversa de WhatsApp, por exemplo, a pessoa pode apagar antes da ata notarial ser elaborada? Pois é justamente isso que tem que avaliar, vai ter que ponderar. Os custos, né, da Verifact são infinitamente menores do que, eu acho que um relatório deles custa algo próximo a R$100, né? Não tem certeza do valor. E assim, hoje já tem concorrente, então eu não sei o concorrente aí, pesquisem, né? Claro. Aqui a ideia não é fazer propaganda de nenhuma companhia, né, de nenhuma empresa, mas pesquisem, né? Já existem concorrentes para isso. E o bacana é que nós temos julgados validando. Podem pesquisar lá na Jus Brasil, coloca na Verifact, vocês vão ver julgados, né, validando essa prova, reconhecendo isso como um elemento útil aí para garantir a credibilidade lá, todos os requisitos, né, de uma prova para que ela tenha sua validade. Então, é importante, sim, utilizar. Tem um artigo muito bacana no Conjur, do colega Alexandre Moraes da Rosa, que eu sempre indico, né? E ele faz referência também a essa forma de prova, de como trazer os requisitos de validade de uma prova para o processo, né? A autenticidade, a integridade, a tal da preservação da cadeia de custódia. Então, a gente tem esses elementos, né? E aí a gente tem que fazer uso. Eu já peguei um caso, por exemplo, né? E é algo que a gente sabe que se não tivesse aquela prova ia ter o maior problema de assédio sexual. Né? Era uma senhora que trabalhava em uma residência, eram 2 idosos os patrões dela, e ela trabalhava ali até que tranquila, só que aí o senhor começou a meio que praticar um assédio sexual com ela. E aí ela meio que tolerava, não, a idade, sabe? Né? Foi indo até um ponto que ela não aguentou mais. E ela foi embora. E aí parou de trabalhar. E ele manda uma mensagem para ela no WhatsApp. Falou, por favor, eu tô sentindo muito sua falta, volta, eu não vou fazer mais nada, eu não vou te agarrar mais não. Falei, pô, imagine, se não existisse essa conversa, como será que ela conseguiria comprovar isso dentro de uma residência? Não conseguiria comprovar. Só que aí eu pergunto, você só juntaria o print se você fosse advogado? Advogada dela? Eu acho que não seria adequado, porque é uma prova de um assédio sexual. Né? Então, vamos lá tentar fazer o ata notarial ou fazer, né, ou utilizar algum outro elemento para trazer mais credibilidade, porque se a parte contrária vier impugnar, né, você... E aí, o que eu falo, mas não é só impugnar, viu, gente? Se vier impugnação, vai desconstruir o ônus? Eu não sei, eu vou tentar, eu enquanto magistrado, primeiro vou tentar me valer de outro elemento de prova. Não existindo outro elemento de prova e existindo a impugnação, aí é o caso talvez de ser determinada a realização de uma perícia. Feita a perícia, comprovado que aquela conversa efetivamente existiu, você pode ter certeza que você vai ganhar uma litigância de má-fé bem grande. Porque eu não. Porque você está fazendo uma alegação vazia, né? Só para retardar o processo. Às vezes, porque eu vi que se eu impugnar, a prova, o ônus passa a ser de quem produziu a prova. Tá, faça isso, mas se fizer, saiba, né, que se for demandado ali a realização de uma perícia, você corre um risco muito grande de ser penado, né, por litigância de má-fé e merecidamente, viu? Merecidamente. É verdade, porque realmente impugnar levianamente só para atrasar o andamento, né? Eu fico imaginando, por exemplo, até o empregado que utiliza o Wi-Fi da empresa,
Isso pode ser utilizado, tem como esses dados serem utilizados para provar, por exemplo, uma possível hora extra ou comprovação de jornada? Também, outra forma, né, que é possível, a partir de que exista a conexão, você consegue ali pelo IP, né, pelo registro do IP, você vai analisar, ó, peraí, né, nesse período, o trabalhador ele estava com qual IP? Aqui ele estava navegando pelo Instagram assim, assado, achou o IP? É possível, sim, descobrir ali nesse momento se ele estava na empresa ou ele estava em outro local. Então, é uma situação bastante interessante a ser utilizada. Tem um caso, né, que o colega Farley, que é magistrado também, né, já fez algumas provas, né, fez um curso com a gente ministrou um curso sobre provas digitais com ele, e ele citou um caso que aconteceu. A dúvida se a empregada era empregada doméstica ou se era uma diarista. Né? E aí a discussão, ela ia mais do que 2 dias da semana ou menos do que 2 dias da semana. Né? A discussão era essa. E aí ele chegou para a colega, né, para a trabalhadora, e falou: a senhora ia com o celular para trabalhar? Ela disse: ia. A senhora tinha registro de internet? Tinha. Ela falou: a senhora autoriza esse pedir ofício para a companhia telefônica para verificar quantos dias da semana a senhora estava lá na residência do empregador, do suposto empregador? Ela: eu autorizo. Aí, no mesmo momento, e já era uma audiência presencial. Aí o patrono da reclamada falou: posso sair? Eu vou falar com a minha cliente. Aí ele saiu, voltou, falou: ah, não, vamos fazer um acordo, não sei o quê. Então, Não já sabia, viram né? que a prova, né, que já sabia o resultado. Então, olha para vocês verem como talvez possa ser uma carta na manga, né, uma prova dessas. Né? Então, eu acho que é importante isso. Né? A gente tem saber. E aí é muito bacana, né? Tem uma colega que ela fez uma planilha com vários meios de prova, várias ferramentas. E por quê? Né? É o que eu digo. São muitas ferramentas. É impossível que a gente conheça todas. Só que, quanto mais a gente conhecer, surgiu o problema, talvez a gente vai achar lá qual seria a ferramenta adequada. Eu dou um exemplo, foi um caso particular meu. Né? Eu fui viajar, né? Ia viajar no final do ano com a minha família e passei a noite dirigindo o carro, porque eu achei que era melhor, porque era no Galeão, e aí eu falei: vou me hospedar lá no Rio, para ter que voltar para o Galeão. Eu falei: não, eu vou devagarzinho, chego lá, planejo o tempo, para já embarcar. Depois são 12 horas, a gente estava indo para a Disney, foi 12 horas de voo, eu durmo no voo. Tranquilo, fui com a família, né? Eu, a esposa e os nossos 3 filhos. Chegamos lá, o avião da Gol parado lá no ponto para a gente fazer o embarque, demorando. Falou: não, o voo de vocês foi cancelado. E aí nisso, né, voo cancelado, a minha filha caçula, Sofia, na época, eu devia ter uns 7 anos, estava dormindo em cima das malas. E a gente tirou uma fotografia dela dormindo. A gente achou engraçado ela dormindo em cima das malas, assim. Né? A gente tirou uma fotografia e tá. Aí depois disso, a gente foi realocado em outro voo, de outra companhia aérea, na época da TAM, depois de 4 horas. Né? A gente recebeu aqueles vouchers que eles dão, tudo tranquilo. E depois disso, né, descobri que tinha possibilidade lá, né, que existia uma jurisprudência na época que, se o atraso fosse superior a 4 horas, você teria direito a uma indenização por danos morais. A gente ingressou, né, para ingressar com a ação, eu poderia juntar essa fotografia. Né? Eu não usei, eu não fiz uso disso, mas até poderia ter apresentado a fotografia. Mas quem garantiria que aquela fotografia não foi montada, não foi forjada? Eu poderia ter tirado aquela fotografia em qualquer outro dia, em qualquer outro local, era só com um carrinho ali de aeroporto, deitava ela em cima. Só que aí, se a gente conhece, a gente sabe que toda fotografia, todo dado, tem os chamados metadados, que são dados sobre os dados. Né? Então, e esses metadados, nessa fotografia, se a gente tem lá a ferramenta própria para verificar isso, a gente descobre qual foi o aparelho utilizado, a gente descobre o horário em que houve o uso, a gente descobre o local que houve o uso, né? Inclusive tem, né, um portal que é
to de 2, né? pic2map, pic2map.com. Você sobe o arquivo lá da fotografia, ele vai, inclusive mostra no mapa onde aquela fotografia foi retirada. Isso se o aparelho utilizado, estiver com a geolocalização ativada. Né? Porque a gente sabe, por exemplo, tem câmeras digitais que não têm geolocalização. As mais modernas já têm, né? As câmeras profissionais mais modernas. Mas hoje em dia, geralmente, tiram fotografia com celulares. Os celulares, estando conectados na rede com a geolocalização ativada, vai ser possível você descobrir local, o dia, tudo certinho, com base naquilo. A gente tem alguns peritos, por exemplo, que já estão utilizando isso. Estão lá comparecendo na empresa para fazer uma perícia. E eu chego lá na empresa e falo, pô, mas esse armazenamento aqui de combustível está irregular. Isso aqui é prova de periculosidade. E ele vai fotografar. Pode ser, né, que às vezes a empresa de má fé fala que não foi montado, que não está lá mais, que lá é de uma perícia antiga, ele reaproveitou a imagem. Direto tem essas discussões no processo, falando que o perito aproveitou, que aquilo não está lá mais, que ele nem visitou a empresa, que aquilo é uma prova de uma outra vez que ele foi lá. E pode acontecer, pode, porque assim, eu acho que a empresa seria bem, né? O perito foi lá, viu que aquilo era irregular, aquilo era passivo de ser sanado. Vamos resolver, vamos tirar daqui, vamos distribuir, armazenar uma menor quantidade. Até poderia. Só que para evitar qualquer discussão, já tem perito que faz isso. Tira a fotografia e junta os metadados, demonstrando o local que a fotografia foi retirada, a data, tudo bacaninho, o horário. E aí já fica mais complicado para a parte, né, impugnar aquilo que já está ali. Todas as informações já estão ali. Né? A gente tem ferramentas para descobrir se uma fotografia foi objeto de manipulação, né, que é algo que também a depender da situação. Hoje a gente sabe, né, que nós temos inteligência artificial aí que pode fazer muitas coisas, né, nem precisa você ter conhecimento profundo aí. Fala, não, me tira daqui e me coloca na praia. Coloca e às vezes você não descobre. Por que você não descobre? Porque agora, recentemente, né, no ano de 2023, teve um fotógrafo que ele teve uma fotografia premiada na Europa, e a fotografia, depois ele entregou o prêmio, devolveu o prêmio, falou, não fui eu que tirei essa fotografia, ela foi feita com inteligência artificial. Olha para vocês verem, né? como que a situação... Mas se tivesse olhado os metadados dessa fotografia, você teria como descobrir, né, que ela não foi capturada por uma fotografia. Se eu pego uma fotografia, edito essa fotografia, os metadados dela já não serão os metadados da câmera, serão os metadados do Photoshop. Então, isso é um elemento que a gente precisa conhecer. Né? Então, a gente tem muitas provas, né? Tem o caso do Jairinho, né? Que o perito lá verificou com base no celular dele quantos passos ele deu naquele determinado dia. Então, aquilo era útil para quem que dizia que estava dormindo, que não fez nada. Pô, mas ele caminhou aqui 5.000 passos. Então, a gente tem essas informações hoje e a gente só tem que saber como utilizá-las. Qual seria a utilidade? Então, não é só para... A gente falou de questões trabalhistas, mas aqui, né, as provas são úteis aí para todas as áreas, né, nesse mundo hiperconectado que a gente vive. Doutor Fabrício, uma dúvida que eu tenho é também bem da prática. Se um empregado, por exemplo, ele grava uma conversa com o empregador, há necessidade que esse áudio ele conste de uma ata notarial? Tem que reduzir a termo? Como é que fica essa situação no processo? Assim, se eu posso entrar direto com o áudio? Eu posso apresentar um CD? Seria ideal que eu reduzisse isso numa ata notarial? Como é que fica essa questão do áudio? Muito importante essa pergunta, porque nós não temos uma regulamentação específica, né? Vamos lá, o CPC diz que faça assim, CLT diz que faça assado. Geralmente, aí eu vou falar da área trabalhista, as varas do trabalho possuem portarias próprias, dizendo como isso deve ser feito. Né? Eu falo pela minha vara de teoflotória. A parte vai ter que colocar lá o arquivo, que a gente não tem acesso ao PJE Mídias. Né? A gente não tem o ideal era todo mundo com acesso ao PJE Mídias
colocaria lá, já vincularia o processo, tudo resolvido. Mas a gente ainda não tem acesso ao PJ Mídias. E aí como que a gente fala? Ó, a gente aqui vai utilizar, faz o upload no Google Drive, coloca o link no processo, o link tem que estar com acesso público, porque se você coloca o link com acesso privado restrito, o juiz vai lá pedir acesso, não tem, o tribunal vai pedir acesso, não dá, então fica a regulamentação nesse sentido. Por enquanto, o ideal não é, esse não é o modelo ideal. A gente está utilizando uma ferramenta privada para o uso, não é, mas é o que a gente tem. E além disso, determinação de transcrição, você transcrever aquilo que está ali. Hoje tem inteligência artificial para isso, viu, gente? Tem, eu tenho um vídeo no meu Instagram aqui. Quem não acompanhou, tem um videozinho aí ensinando como faz isso. Né? Então, você já usa uma inteligência artificial para fazer essa transcrição. Já junta tudo no processo, que já imaginem vocês, você junta de forma irregular uma prova super importante e o juiz desconsidera. Então, procurem, sempre que forem produzir uma prova para qualquer ramo do judiciário, qualquer vara, tem alguma portaria específica? Tem, é assim. Aí você vai, cumpre. Se não tem, aí você pode fazer da forma que achar mais adequado. Modelo ideal. Modelo ideal seria fazer uma ata notarial. Aí o tabelião faria toda a transcrição, né? Mas isso eu não sei se todos teriam condições de fazer isso. Uma ata notarial, assim, é coisa de... Vai depender do volume, mas eu acho que faz coisa de R$ 1.000 para mais. No sentido de que, assim, o advogado ele pode apontar aquele momento mais importante na fala ali, porque também imaginar que o juiz vai, às vezes, ter que reproduzir um áudio grande, todo de novo, para poder ouvir um trecho que ele queria rever, que não ficou muito claro numa primeira tentativa de ouvir. Quer dizer, com tanto serviço, né, que tem por ser feito. Então, realmente, eu acredito que a ata notarial, né, que a transcrição seria o ideal, mas o custo disso pode ser muito alto para o empregado, né? Seria um processo de valor mais alto. Sim, sim. Inclusive, eu já ouvi uma professora falar sobre a possibilidade do registro ser feito através do blockchain, além do uso da ata notarial, né, além do Verifact ou qualquer outro, né, programa nesse sentido, site disponível para isso. O senhor acredita que dá para fazer isso através do blockchain? É possível, mas aí olha eu criando intrigas. O próprio pessoal da Verifact, né, eles utilizam, né, um exemplo assim, né, na apresentação deles, do blockchain. Porque o que acontece? O blockchain vai registrar que algo foi capturado em determinado momento. E eles colocam o Bob Esponja no site do FBI. E aí tá lá o Bob Esponja no site do FBI, e aí a blockchain vai lá e certifica que aquilo aconteceu. Porque tá lá, viu? Registrou aquilo. Então, não tem como você saber se aquilo foi objeto de manipulação, se não foi. Então, seria possível, só que aí a gente entra nessa discussão. Será que seria o mais fidedigno? Talvez não seja. Mas eu nem sei. Né? Até a ata notarial, a depender do contexto, talvez o tabelião está acessando ali um site falso, aí ele vai certificar algo que... Então, é complexo, gente. Mas, assim, a gente tem que, né, tentar fazer o melhor possível. Né? Pode existir algum equívoco, pode existir alguma manipulação, mas as chances vão se tornando cada vez mais remotas. Né? Então, eu acho que a gente não dá para também presumir que está todo mundo fraudando, que está todo mundo querendo, mas é um elemento também, né? Porque é muito difícil feito, na prática, né, doutor Fabrício? Existem as deepfakes, né? A gente presenciou aí há pouco tempo atrás eleições no país em que isso foi tão utilizado, e aí fica uma situação complicada da gente imaginar que você pode manipular até a voz da pessoa, por exemplo, e aí realmente o tabelião vai fazer uma ata notarial, reproduzir um áudio, mas aquele áudio, né, o que ele ouviu não foi dito pela pessoa que, em tese, teria dito. Então, realmente fica muito complicada essa questão da autenticidade da prova digital, a cadeia de custódia da prova digital. Sim. Essa semana que passou, eu postei no meu Instagram lá, fizeram utilizando a inteligência artificial, o Chorão cantando uma música, né, que não é da época dele. Quem é fã meio que criticou. Teve outro, claro, que cantou melhor que ele. Então, mas assim,
é algo que não dá. E aí eu também fiz um post semana do FBI, né, abrindo um alerta para isso, né, porque a tal da sex extortion, né, o pessoal fazendo extorsão sexual, antigamente, como é que eles faziam? Ah, meio que te pegava numa situação meio constrangedora e depois te extorquiam. Agora eles nem precisam mais te pegar numa situação constrangedora, não. Eles, com base nas suas informações, nas suas fotografias, eles montam vídeos, montam situações que você nunca esteve e vão ali tentar te extorquir. Falar, peraí, eu tenho fotos suas, aqui sim, assado, ou numa situação. E aí hoje, gente, a gente tem que desconfiar de tudo. Nem na fotografia, nem no vídeo. Dá pra gente confiar, falar, não, a pessoa ou me traiu, né, ou o que quer que seja, não dá para confiar. Não dá. Hoje é possível manipular a voz, manipular tudo, né? Tudo. Tem história aí de influencers aí que estão ganhando dinheiro nem com o próprio corpo. É inteligência artificial e o pessoal está pagando ali para conseguir conteúdo. Olha para vocês verem como é que é a situação. Então, cuidado. Né? Nunca prejulguem, né? Sempre investigue. Às vezes vocês vão ver alguma coisa que comprometa alguém, mas verifique se aquilo é verdade mesmo. Né? Dê o benefício da dúvida para a pessoa, porque às vezes foi montagem, às vezes foi manipulação. Então, até no processo, hoje em dia, a gente, daqui uns dias, vai começar a ver isso também, chegar ao processo, dependendo da situação. A gente já não tinha incidente de falsidade documental, incidente de falsidade de assinaturas, a gente tinha. Agora, a fraude, né? Eventual fraude, vai ganhando uma nova roupagem, né? Tecnologia. A gente nova vai roupagem. discutir agora incidente de falsidade de prova digital. Nossa, mãe. Realmente. Sim, mas eu acho que é um caminho sem volta, né, doutor Fabrício? E a gente tem que fazer o melhor uso possível dessa tecnologia. As provas digitais, elas podem colaborar muito com a verdade no processo, né? Se for bem utilizada. Sim, eu acho que para a busca da verdade real, né, a prova digital seria a principal ferramenta, né, nesse contexto hiperconectado que a gente vive. Né? Então, não tem como negar. Né? Principalmente os dados de localização da Google. Eles dizem, por exemplo, eu tenho uma aula minha no YouTube, se alguém depois quiser procurar lá, tem lá um dia, eu abro a minha timeline do Google, eu mostro que eu estava em Roma. No aeroporto, eu fui comprar um chip na loja da TIM. A geolocalização do Google mostra que eu fui dentro do aeroporto de Roma, na loja da TIM. E o tempo que eu permaneci dentro da loja da TIM lá em Roma. Então, assim, é muito preciso. Né? Então, a gente tem muita precisão nisso. E aí, se isso não for útil para comprovar, né? Isso comprova uma jornada de uma forma muito fidedigna. Né? E eu digo, quem é trabalhador e talvez que a jornada dele não esteja sendo efetivamente registrada, que ele tem um importante aliado para ele. Vai lá, conecta o celular no Google, conecta no Google Maps e vai trabalhar com ele. Quem sabe um dia, né, se você precisar. Eu vi um caso no processo civil, né, no caso, que a juíza indeferiu uma gratuidade de justiça com base no Google Maps. Ela verificou onde o autor da ação morava. E aí, pelo local, né, de moradia, pela casa onde ele residia, pelos sinais exteriores de riqueza, a juíza indeferiu a gratuidade de justiça, quer dizer. Essa para mim, foi mais interessante, porque teve um outro caso aí que definiu porque tinha Spotify, tinha assinatura do Spotify, então já não faria jus ao benefício da justiça gratuita. Né? Sim. Teve um caso. Eu noticiei, tá no meu Instagram aí também. Eu gosto das notícias. Pois hoje tudo é prova, né? A seu favor ou contra, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Essa questão do uso das redes sociais também, né? Como é que o senhor recomendaria, por exemplo, um advogado fazer prova de uma postagem na rede social, por exemplo, falando contra a empresa, por exemplo, o empregado? Bacana. Assim, eu já tive casos, né, um caso que eu julguei na época, era um post do Facebook. A trabalhadora fez o quê? Ela apresentou o atestado da empresa e postou no Facebook dela.
só vou trabalhar o dia que quiser, o dia que eu quiser, atestado neles, kkkk. Fez esse post. A empresa pegou justa causa. Ela entrou pedindo para que fosse afastada a justa causa dela. Só que ela não impugnou aquele post. Então, não foi objeto de impugnação, então aquilo se tornou incontroverso. Ela fez a postagem. A questão era avaliar se houve a quebra de fidúcia ou não. Tranquilo. Agora, e se houver essa impugnação? Né, o que eu digo? A ata notarial, ela pode trazer uma credibilidade grande? Pode, mas qual que é o problema? Hoje, ela fez o post. Algum colega pode ligar para ela e falar, tira isso, você tá ficando maluca. E aí, ou postou porque estava bêbado, né? Aí no outro dia, né? Quem às vezes já não fez isso, né? Não, vou tirar isso aqui, ficou legal, não. E aí pode ser tarde demais. Se você esperar, por exemplo, hoje, sexta-feira, para fazer essa ata notarial, você vai ter que marcar um horário na segunda. Quem sabe até segunda já não tem mais nada. Então, aí nós temos, né, ferramentas hoje online que permitem isso, né? Eu disse especificamente da Verifact, eu peço desculpas por não estar recordando o nome da outra empresa, mas pesquisem no Google que existe uma outra empresa, e aí você pode fazer isso agora no momento. Você vai lá na rede social, você vai fazer o quê? Você coloca o link lá, você vai comprar o crédito, você vai fazer a filmagem, você vai fazer a captura de tela, e ao final vai sair um relatório, e aí com esse relatório você tem lá o documento para fazer prova disso. Eu cito um caso, né, que aconteceu comigo. Uma determinada instituição de ensino colocou que eu e a professora Avora, que nós éramos professores da pós-graduação deles. Nós não tínhamos nem recebido convite. E a gente estava lá na página de venda. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou aqui fazer essa prova. Não sei o que eu vou fazer depois, não. Mas eu fui, entrei na Verifact, fiz lá o relatório e registrei, né, para ver. Não fiz nada, não. Depois tiraram. Né? Até foi um equívoco lá, foi um mal entendido, resolveram. Mas imagine se eu precisasse dessa prova, no dia seguinte já não estava mais. E também, num caso de impugnação, é o que vai te salvaguardar, né? A questão da autenticidade da prova. Sim, sim. Mas aí você já junta a prova e já junta o relatório também. Eu acho que nem aguarda impugnação, não. Já não corre nenhum risco. Sim, sim. Doutor Fabrício, eu poderia ficar aqui a noite inteira conversando com o senhor sobre esse tema, um tema extremamente interessante, com várias nuances, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Então eu queria agradecer mais uma vez pela presença do senhor aqui essa noite, em meu nome, em nome do Instituto de Direito Real, dizer que foi um prazer enorme, que a gente já está esperando ansiosamente uma outra oportunidade para conversar com o senhor, viu? Muito obrigada. Não, sou eu que agradeço o convite, e aí eu faço um convite para quem está nos ouvindo aí. Tem um curso muito bacana, meu, do Yuri, com a professora Avólia, no Instituto de Direito Real, né? Então, entrem lá no site, procurem conhecer, que eu tenho certeza que vão gostar. Aí, e muito obrigado aí pelo convite. Yuri, né, que está aqui nos ouvindo, nos prestigiando essa noite. Então, muito obrigada, doutor Fabrício. Uma boa noite para o senhor. Pessoal, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite para todos. Uma boa noite. Boa sexta, gente.